3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Bem, eu já comentei que esse milagre assume uma importância muito grande no registro do ministério de Jesus nos evangelhos, né? Uma característica é que esse milagre está registrado apenas no Evangelho de João, a exemplo de alguns outros milagres de Jesus que estão registrados em apenas um evangelho, inclusive o Evangelho de João. Esse milagre é relatado apenas em João. E certamente a principal característica, ou pelo menos a que mais ressalta a nós, como leitores, como estudiosos da Palavra de Deus, é que este foi, de fato, o primeiro milagre que Jesus operou. É importante enfatizarmos isso. Primeiro milagre que Jesus operou, né? O verso 11 diz assim: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Você não quer interpretar assim: não, ele deu princípio em Caná da Galileia, mas antes ele já tinha. Não, a ideia aqui do texto é que com este Jesus deu princípio aos seus sinais, e ele estava em Caná da Galileia. Então existem registrados em literaturas antigas, em literaturas pseudo-inspiradas, apócrifas, e algumas lendas que relatam que Jesus, na sua infância, realizou muitos milagres. Relatos de que Jesus brincava de fazer milagres, de que ele fazia passarinhos com as mãos, de barro, e jogava para o ar e os passarinhos saíam voando, coisas assim desse tipo. Então, esse verso 11 do São João 2,11, deixa claro que isso não passa de historinha para criança. Para criança não, nem as crianças engolem mais essas coisas. Primeiramente, o contexto da história. Algumas informações importantes para a gente entender bem o que aconteceu ali e ter uma compreensão sobre o significado desses eventos. Este primeiro milagre de Jesus acontece, portanto, num casamento em Caná da Galileia. Você sabe como que era o casamento na época do Novo Testamento entre os judeus? Era algo muito diferente da nossa cultura. Os noivos assumiam um compromisso parecido com o que nós chamamos de noivado. Só que naquela cultura, esse noivado era algo ainda mais sério do que o noivado na nossa cultura. Era tão sério que eles já passavam a ser considerados pela sociedade como marido e mulher. Não se rompia esse compromisso facilmente. Para haver um rompimento era necessário que houvesse uma carta de divórcio. Tal a seriedade desse compromisso. Geralmente, esse período, quando eles assumiam um compromisso de casamento, até a festa do casamento, demorava-se 1 ano. Então, 1 ano depois de estarem comprometidos para o casamento, o noivo, juntamente com seus amigos, iam até a casa da noiva,
retiravam a noiva da sua casa e levavam para a casa do noivo ou para a nova casa onde iriam residir. E ali aconteciam as festividades do casamento. E festa de casamento ali não era como as festinhas que nós temos hoje. As festas duravam uma semana. Há relatos de festas de casamento de até 2 semanas de duração. Uau, quem é que vai casar esse ano? Fica aí uma boa sugestão. Me convida, tá? A festa de casamento era algo extraordinário. Os noivos, durante a festa de casamento, eram tratados como rei e rainha. E no caso de pessoas simples, pessoas humildes, provavelmente esta seria a única ocasião na vida em que eles receberiam esse tratamento. O vinho numa festa de casamento tinha um significado muito especial. O vinho na Bíblia simboliza alegria, né? O vinho simboliza na festa do casamento a prosperidade, né? A bênção de Deus. Então, faltar vinho numa festa de casamento era uma tragédia. Eu li essa semana que existem indicações de que poderia até demandar uma questão judicial, porque seria uma comprovação de que o noivo não tinha condições financeiras para sustentar uma nova família. E isso daria grandes prejuízos para a família. Dentro desse contexto, a gente pode entender melhor a angústia sofrida pelas pessoas e expressada por Maria naquele momento em que ela disse para Jesus: eles não têm mais vinho. Não era uma informaçãozinha qualquer, tipo assim, olha, acabou o brigadeiro, como acontece às vezes nas nossas festas de casamento. Dizer que acabou o vinho era uma tragédia, né? Nesse contexto, estamos aqui vendo o contexto da história. Ainda no contexto da história, eu já mencionei aqui que esta era a primeira semana do ministério de Cristo. Quando diz aí, 3 dias depois, é justamente 3 dias depois, se você voltar no capítulo 1, você vai identificar facilmente que o evento mencionado anteriormente foi o chamado de Filipe e Natanael. Esta é a primeira vez em que Jesus é mencionado em conexão, em ligação com os seus discípulos. Verso 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Esta expressão, Jesus e os seus discípulos, em formas variadas, essa expressão vai aparecer ao longo dos evangelhos, mas esta é a primeira vez que Jesus é colocado em conexão com os seus discípulos. E lembrando, ainda não eram 12, nesta ocasião eram 5 aqueles que estavam acompanhando Jesus. Ainda no contexto do casamento, nós temos tudo para acreditar que Maria era parente de pelo menos um dos noivos. Isso não é dito no texto, mas nós temos fortes indicações e uma comprovação inspirada. Mas olhando para a Bíblia, nós já podemos chegar, diria assim, facilmente a esta conclusão. Vejam bem, verso 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Ela não é mencionada como uma convidada. Primeira coisa. Portanto, provavelmente ela não é vista como uma convidada comum. Outra coisa, analisando os costumes da época, o que geralmente acontecia era que no banquete principal de um casamento, somente os homens eram servidos. O que Maria estava fazendo ali? Bem, provavelmente ela estava ajudando a servir. Mas alguém diria, ou alguém dirá, então ela estava entre os serventes, e não como alguém da família. Será que ela era uma servente entre os demais serventes? O texto revela que não. Primeiramente porque quando falta o vinho, ela toma a iniciativa de buscar uma solução. Ela toma as dores pela família. Ela não é uma atitude esperada de um servente. O servente ficaria esperando para ver o que a família faria. E Maria é esta que toma a atitude de buscar uma solução e vai a Jesus e diz: acabou o vinho. E também o texto revela a autoridade que ela tem sobre os serventes. Quando ela se volta para eles e diz assim: olha, façam tudo o que Jesus disser. Ela não era um servente entre os serventes. Então, podemos vê-la como parente de um dos noivos. Portanto, ela estava num ambiente familiar. E ainda para a gente
estar bem dentro do contexto da história. Vamos somente comentar aqui quem é mencionado nessa história. Você ficou atento à leitura? Quem é mencionado? Bem, para facilitar aqui, eu já anotei aqui. As pessoas mencionadas, quem? Me ajudem aí. A primeira pessoa mencionada, quem é? Maria, Jesus, os discípulos, os serventes, o mestre-sala, e há uma referência ao noivo. Mas que injustiça! Ninguém fala da noiva. Um registro que fica para a eternidade, para a história da humanidade, a Bíblia. Aqui, capítulo 2 de João, o álbum de casamento daquela festa. Não tinha foto, então o álbum de casamento é esse registro. E não colocaram nenhuma foto da noiva. Que pena, que pena. Mas interessante, nem mesmo o noivo é identificado, apenas citado. E outra coisa, de todos os mencionados, o único que é mencionado pelo nome é Jesus. Maria é citada como a mãe de Jesus. Os discípulos, João, André, Filipe, Pedro e Natanael, disse o nome e André, os 5. Nenhum deles é mencionado pelo nome. O mestre-sala, os serventes, o noivo, somente Jesus é mencionado pelo nome nessa história. Esse é o contexto em que acontece o milagre. Agora eu quero chamar a sua atenção para o diálogo da história. O diálogo relatado aí aconteceu entre quem? Responda, minha igreja. Quem é que dialoga aí na história? Vamos ver. O diálogo está registrado nos versos 3 e 4. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui está o diálogo. E esse diálogo aqui, ele chama a atenção. Qualquer leitor, por mais desinteressado que esteja, ele vai ler esse diálogo aqui e ele vai ter a sua atenção chamada. Vindo para cá, de casa para cá, para a igreja hoje. Eu comentei com a minha filha assim: vê só o que aconteceu na história do sermão que eu vou pregar hoje. A mãe de Jesus disse para ele assim: acabou o vinho. Eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A Renata fez: nossa. Ele disse: não, mas não se anime a responder a sua mãe não, viu? E preste atenção ao sermão. Esse diálogo, ele chama a atenção. Algumas coisas para a gente entender bem esse diálogo. Bom, primeiro, Jesus e sua mãe não se viam fazia já algum tempo. Já fazia algum tempo. Perto de 2 meses, talvez. Só no deserto da tentação foram 40 dias. Depois, mais essa semana, pelo menos 47, 50 dias, enfim, perto de 2 meses que eles não se viam. E agora eles têm um encontro. Este encontro entre Jesus e sua mãe. Olha, eu fiquei pensando, eu queria ter podido assistir algum desses encontros. Os evangelhos relatam 4 vezes em que Jesus e Maria se encontraram. Se você quiser anotar, eu tenho os textos aqui. Lucas capítulo 2, João capítulo 2, esse daqui é o segundo deles. Marcos 3 e João 19. Portanto, um encontro que deve ter sido bastante interessante e certamente afetivo, porque fazia algum tempo que eles não se viam. Nós temos indicações de que José já havia morrido fazia bastante tempo. Portanto, Jesus, claro, era um filho muito especial para Maria. Maria se lembrava muito bem do anúncio do nascimento de Jesus, da concepção do Espírito Santo. Eram coisas que acompanhavam Maria
Eu imagino cada dia. E agora, depois de semanas, quase meses sem ver o seu filho, quando ela o encontra, é claro que um sentimento de afeto, um sentimento materno. Aliás, o sentimento paterno e materno, eles são muito mais presentes à distância. Me refiro não à relação paterna e materna, mas ao sentimento. Eu tenho um filho longe, cada vez que eu me lembro dele, o sentimento paterno misturado com saudade. Então, este certamente foi o sentimento de Maria. Bem, mas nós vamos agora ver o diálogo que aconteceu entre eles. No diálogo, primeiramente, é Maria quem fala. Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Maria se aproxima de Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Parece que Maria nos dá aqui um modelo de oração. O que você acha? O que ela pediu para Jesus? Tem gente que diz: Maria foi lá e pediu para Jesus transformar a água em vinho. Não, ela não pediu isso. Por isso que eu disse, eu vejo aqui um certo modelo de oração que nós deveríamos seguir. Maria vai a Jesus não apresentando uma solução, mas simplesmente abrindo o seu coração e apresentando a sua necessidade. Eles não têm mais vinho. A solução fica para Jesus. Sabe, a gente tem que aprender com isso. Quantas vezes nós vamos a Deus sofrendo com o problema e ficamos ditando para Deus como é que Ele vai resolver o nosso problema. Faríamos bem se confiássemos mais na direção e na solução que Deus pode dar à nossa vida, aos nossos problemas. Apresentar a Deus não a solução conforme nós enxergamos, e sim, simplesmente, abrir o coração a Deus e expor a Ele a nossa necessidade. E não porque isso seja necessário, porque Deus vê tudo, Deus sabe quais são as minhas necessidades. É porque nesse processo existe uma atitude de dependência de Deus e estímulo à comunhão. É para isso que serve a oração. Não é para apresentar soluções a Deus. Senhor, me arruma um namorado, me arruma uma namorada. Para com isso. O máximo que você deveria fazer é dizer: Senhor, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo sozinha. Deus sabe qual é a melhor solução. Será que o namorado e a namorada vai ser a melhor solução para você? Senhor, abençoa este meu projeto, este meu empreendimento, porque eu estou vivendo uma crise financeira. Senhor, esse contrato, me ajuda a fechar esse contrato. Senhor, me ajuda a fechar esse negócio. Pare com isso. Senhor, Tu sabes, Senhor, das minhas necessidades, das necessidades da minha família, de como eu posso ser um instrumento para auxiliar na pregação do Evangelho. Então, Senhor, a minha vida material está nas Tuas mãos. Está passando por dificuldade, Senhor, o Senhor está vendo. Estou numa crise, não tenho mais vinho. Um modelo de oração. Maria apresenta a sua necessidade e não fica ditando a solução para Jesus. Mas vem a pergunta: ela queria um milagre? Ela esperava por um milagre? Eu diria, é difícil saber. Talvez sim. Mas vamos nos lembrar que em 30 anos de convivência com Jesus, ela nunca tinha visto Jesus fazer um milagre, porque Jesus ainda não tinha feito milagres. Este foi o primeiro. Isso aqui não acontece no meio do ministério de Jesus, depois que ele já realizou vários sinais, ressuscitou mortos e curou enfermos e fez tantas coisas, que onde ele chegava as pessoas já queriam um milagre. Não. Provavelmente havia uma repercussão dos eventos extraordinários do batismo de Jesus poucos dias antes. É provável que já tivesse chegado por ali essa repercussão. Mas Maria queria um milagre? Não sabemos. Não sabemos. Mas ela devia estar com a mente fervendo, fervilhando.
As informações do batismo de Jesus, o Espírito Santo como uma pomba, este é meu Deus dizendo, Pai, este é meu Filho amado em quem me comprazo, isso repercute. E agora, essa repercussão tão recente, misturada com as lembranças, as memórias de quando ela teve o nascimento de Jesus anunciado, a sua concepção, ela vai a Jesus e diz, eles não têm mais vinho, apresenta a sua necessidade. Agora a resposta de Jesus, verso 4, a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa resposta aqui é complicada. Sabe que tem alguns estudiosos que dizem assim, não, é porque na cultura da época, esta era a forma mais educada, mais delicada de um filho se dirigir à mãe. E eu descobri que não é. Esta não era, mesmo na cultura, não era a forma natural de um filho se dirigir à mãe. A forma natural seria chamar de mãe mesmo, e não mulher. Havia um tom de grosseria nas palavras de Jesus? Absolutamente não. Mas havia um tom de repreensão? Absolutamente sim. Mesmo analisando a estrutura da frase, enfim, essa forma de falar na cultura da época, havia sim um tom de repreensão. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Existe uma indicação de que a resposta ao pedido de Maria estava sendo não? Alguém diz, não é porque é difícil, porque se ele fez o milagre, então ele não estava dizendo não. Existe sim uma indicação de que a resposta seria negativa. Ainda não é chegada a minha hora. É claro, não vou entrar no estudo dessa questão da hora, sobre o qual eu já falei. Mas a resposta de Jesus indica sim uma resposta com um tom negativo e uma resposta com um tom de repreensão. Não foi um tratamento natural. Agora vamos deixar bem claro, né? Renata, cadê minha filha Renata? Jesus não foi grosso com a mãe dele, viu? Não, por favor, eu estou citando a Renata porque eu contei a historinha no começo aqui, não porque ela faça isso. Todos os filhos aqui. Mas se Jesus falou assim, eu vou falar. Não, Jesus não foi grosseiro. O tratamento mulher, o fato dele chamá-la de mulher, não foi um tratamento grosseiro. Não foi natural. O natural seria chamá-la de mãe. Mas não foi grosseiro. Nós vemos esse tratamento repetido por Jesus e por outras pessoas ao longo dos evangelhos. Eu anotei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ocasiões em que alguém, na maioria dos casos, Jesus se dirige a uma mulher, a chamando de mulher. Jesus, a mulher samaritana. Jesus, a mulher que andava encurvada quando foi curá-la. Pedro, a criada, mulher, eu nunca ouvi, eu não conheço, quando Pedro estava negando Jesus. Jesus, a mulher adúltera. Mulher, onde estão os que te acusam, os que te acusaram? E a grande evidência de que Jesus não estava sendo grosseiro com Maria, sabe qual é? É que na cruz, Jesus se volta para João e diz, aí está a tua mãe. Se volta para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho. E naquele momento não havia repreensão. Havia sim muita compaixão. Jesus não estava sendo grosseiro, mas havia sim um tom de repreensão. O que Jesus estava repreendendo nesta oração de Maria? Maria esperava um tratamento especial por ser a mãe de Jesus. Filhinho, quase 2 meses longe, saudade, é claro que ele vai fazer a minha vontade. Mas Jesus, embora não sendo grosseiro, falou com um tom de repreensão. Por quê? Porque a sua ligação com Maria, a partir daquele momento, deixava de ser de filho, para ser de Redentor e Senhor. Jesus estava colocando um ponto final à relação dele com Maria, de mãe para filho e de filho para mãe. Jesus agora, ao iniciar o seu ministério, o seu relacionamento com o ser humano está em pé de igualdade
deve ser como Senhor e Redentor. Maria precisava entender isso. A prova disso é que o próprio escritor, o evangelista João, faz questão de enfatizar o fato de Maria ser a mãe de Jesus, tanto que não a cita pelo nome. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Olha a ênfase, a mãe de Jesus, justamente para destacar esse diálogo, quando Jesus se dirige à sua mãe, não a chamando de mãe. Está muito claro e enfatizado que ela é a mãe, mas Jesus diz, mulher. O relacionamento agora é diferente. Jesus estava estabelecendo um novo padrão de relacionamento com o ser humano, inclusive com a sua mãe. Vamos ver se eu me faço entender melhor. Dia desses eu encontrei um velho amigo dos tempos de estudante, um grande amigo, da época de estudante. Ele teve problemas na sua vida, teve problemas com a igreja, enfim. Mas nós não tivemos convivência. Recentemente o encontrei e fiz uma festa. E aí, como é que tá? Que bom te ver, puxa vida, quanto tempo. Sentimento de amigo, amigo para amigo. E ele olhou para mim e disse, olá, pastor Ranieri. Muito prazer em encontrar o senhor aqui. Bem, ele não foi grosseiro comigo. Mas por alguma razão pessoal, evidentemente eu não tive participação nenhuma com nada da história dele. Mas talvez por algum trauma, alguma decepção, alguma frustração com o ciclo de amigos, ele, no seu bom tratamento, ele estabeleceu uma nova relação entre a gente. Não mais de velhos amigos, e sim de pastor e ovelha. Mulher, que tenho eu contigo? Maria tinha que entender que ali não estava mais o seu filhinho querido, o seu filhinho tão especial, Jesus. Ali estava aquele a quem ela deveria considerar o seu Senhor e o seu Redentor. E antes que você queira se condoer com Maria pelo, entre aspas, pelo fora que ela teria levado, veja a reação dela, sobre a qual eu vou comentar, mas a reação dela qual foi? Se voltou para os servos e disse, façam tudo o que ele disser. Parece que ela entendeu alguma coisa. Esse texto aqui nos mostra que Maria, por ser a mãe de Jesus, não tem nenhum privilégio com Jesus, por esse fato. E ao longo da história da humanidade, multidões ainda não entenderam isso. E veem em Maria alguém a quem podem recorrer para que interceda diante de Jesus. Jesus deixa claro que essa ligação não dá a Maria nenhum privilégio. Jesus demonstrou que Maria não teria sobre ele nenhuma influência privilegiada como sua mãe. Em outras ocasiões, ou pelo menos em mais uma ocasião, ocorreu algo bem semelhante. Eu anotei aqui, você não precisa abrir o texto, pode anotar se quiser. Mateus 12, 46 a 50. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Em outras palavras, eu não estou mais nesse nível de relacionamento com minha mãe e meus irmãos. O relacionamento agora é de Senhor e Redentor. Jesus, com isso, nos ensina também uma lição, sabe? Nenhuma ligação familiar ou de qualquer outra natureza pode interferir na nossa vida com Deus. No seu relacionamento com Deus, na sua vida religiosa, na sua vida espiritual, só deve existir uma autoridade, que é Deus. Se o seu pai, a sua mãe, a sua família, por serem pai, mãe e família, quiserem interferir na sua ligação com Deus, repita essas palavras, somente Deus é a minha autoridade. Isso não está em contradição com o mandamento, honra teu pai e tua mãe. Está em harmonia. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Jesus demonstra isso. Infelizmente, alguns permitem interferências humanas
na sua vida com Deus. Impedimentos por família, por pai, por mãe, namorado, namorada, cuidado. Cuidado. Somente Deus deve ser autoridade sobre você nesse sentido. E é isso que Jesus está demonstrando. A partir de agora, a única autoridade a que eu me submeto não é da minha mãe, é do Pai do céu. Aqui está, portanto, o diálogo ocorrido na história. Quem anotou o próximo tópico? Qual é mesmo? Não anotaram, né? O sermão da história. Maria se aproxima de Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Jesus olha para ela e diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí ela se afasta de Jesus, e aí vem o verso 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Olha, particularmente eu aprecio sermões curtos. Aprecio ouvir, não necessariamente de pregar sermões curtos. Mas quero dizer que eu sempre tento. Quase nunca consigo, é verdade. Mas eu aprecio sermões curtos, bem elaborados, quando em pouco tempo. Na época de estudante, eu era um admirador do pastor Ezer Giroto. Não sei quantos de vocês conhecem. Eu o vi pregando no púlpito da igreja do IAE, do NASP São Paulo, IAE na época. Sábado de manhã, pregar um sermão de 7 minutos. Uau! E ele terminava, silêncio, sermão de 7 minutos. O sermão mais curto e objetivo que eu ouvi não foi do pastor Ezer Giroto. Foi em 1999. O pastor Zé Maria Barbosa talvez se lembre. O pregador subiu e pregou o sermão. Vocês me dão licença para eu pregar o sermão que ele pregou lá? Não. Não vou misturar com a mensagem de hoje para não confundir, né? Mas não precisa abrir a Bíblia, eu vou só citar. O pregador levantou-se, milhares de jovens à sua frente, expectativa, ele tinha vindo de longe, além mar. Ele abriu a Bíblia e disse, Gênesis 19, 26. Alguns segundos e fez a leitura. E a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Lucas 17, 32. Alguns segundos para que todos abrissem e disse, leia o texto. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém. O sermão de Maria, para mim, é melhor do que todos esses. Qual foi o sermão da mãe de Jesus, na festa de Caná da Galileia? Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Que sermão. Quem sabe um dia eu vou ter coragem de pregar esse sermão aqui. Fazei tudo o que ele vos disser. E quando ela disse tudo, ela estava querendo dizer o quê? Tudo. Ainda que o que ele diga pareça estranho e esquisito, faça. E naquela ocasião, o que Jesus disse para fazerem foi algo estranho e esquisito. Faltou vinho. Jesus disse, está vendo, as 6 talhas encham de água. Não estava faltando água, o problema era vinho. Ah, mas eles esperavam um milagre. Não esperavam. Jesus ainda não tinha operado nenhum milagre. Mas eles obedeceram. E agora, a outra ordem, mais estranha ainda. Levem ao mestre-sala. Ei, peraí, o mestre-sala ele vai provar o vinho, não precisa provar a água. Fazei tudo o que ele vos disser. Ainda que as ordens de Deus pareçam estranhas e esquisitas. E aí eu pergunto, você tem recebido de Deus através da Bíblia, através da orientação de alguém, através da orientação da igreja, ou através do toque do Espírito Santo em sua consciência, você tem recebido alguma ordem de Deus para a sua vida? E você está relutando, está tentando argumentar com Deus, para ver se é isso mesmo, que essa ordem parece estranha. Ah, Senhor, a vida inteira sozinho, agora ele ou ela chegou, ele não é cristão, Senhor, mas olha, o Senhor não pode querer que eu termine isso agora, porque essa sua ordem está muito estranha. O sermão de Maria, faça tudo o que Jesus disser. Quando Jesus diz, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, faça.
Você está numa crise financeira e precisa armazenar dinheiro e tal. Aí Jesus diz: seja fiel nos dízimos e ofertas. Ah, Senhor, agora não dá. O Senhor está vendo a minha crise. Faça tudo o que Jesus disser, ainda que as suas ordens pareçam estranhas e esquisitas. No contexto da sua profissão, dos seus negócios, como é que estão as coisas? Ah, não dá para ser totalmente honesto, senão eu vou falir, eu vou perder tudo que tem, porque olha o governo, olha como é que se faz e tal. Jesus está dizendo: seja honesto a toda prova. Ah, Senhor, eu não vou sobreviver. Olha o sermão de Maria. Faça tudo o que Jesus disser. Isso é, se você quiser que Deus transforme alguma água da sua vida em vinho novo, faça tudo o que Jesus disser. Você quer ser feliz no amor? A ordem de Deus, que no contexto atual é muito estranha e esquisita: conserve a sua pureza sexual para o casamento. Ah, não dá. Faça tudo o que Jesus disser. É a única possibilidade que Ele terá de transformar água em vinho na sua vida. Este, talvez o mais objetivo e belo sermão pregado por alguém na Bíblia que não Jesus. Vejamos agora o milagre da história. Está demorando muito, gente? Vamos lá. O milagre da história. Agora sim, vamos ao milagre. Versos 9 e 10. Então, desculpem, verso 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Aqui está o milagre. Não precisamos nem comentar muito. 6 talhas. Segundo as medidas das talhas, a quantidade de água ali pode ter chegado a aproximadamente 600 litros de água transformada em vinho. 600 litros. Que milagre foi esse? Aqui Jesus realiza uma demonstração do seu poder criador. Este foi um milagre de criação. Embora ele tivesse água como matéria-prima, mas água não é matéria-prima para vinho, e sim a uva, o suco da uva, ou a fruta. Jesus demonstra aqui o seu poder criador. Jesus aqui está complementando uma demonstração que ele começa a dar no chamado de Filipe e Natanael, especialmente com Natanael, quando Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus se aproxima dele e revela para Natanael que o conhece. Mas como? Jesus diz: eu vi você debaixo da figueira. Aí naquele momento Natanael olha para ele e diz: tu és Cristo, Filho de Deus. No chamado de Natanael, Jesus revela a sua onisciência. Na transformação da água em vinho, Jesus revela a sua onipotência. O milagre da criação. 6 talhas, 600 litros. Uma figura da abundância das provisões da graça de Deus para salvar o pecador. Este é o significado teológico do que Jesus produziu ali, desse vinho produzido. 3 elementos entram na história do milagre, no evento do milagre. Quais são os 3 elementos? O vinho velho que acabou, a água que encheu as talhas e o vinho novo que Jesus produziu. O vinho velho representa as provisões do mundo para o ser humano. O que o mundo oferece para o ser humano é vinho velho. Ainda que não sejam coisas pecaminosas, mas serão passageiras. É vinho que se acaba. É vinho que não satisfaz. Onde é que você está colocando o seu coração? Onde é que você está colocando o melhor do seu interesse e das suas energias? E dos seus talentos?
em construir a minha vida, em construir meu futuro, em ter uma carreira profissional. Você deve buscar essas coisas, sim. Isso é um bom testemunho de que você é um seguidor de Jesus. Mas não é aí que deve estar centralizado o seu coração. Porque todas as coisas desse mundo, ainda que não sejam pecaminosas, essas coisas não passam de vinho velho. Vinho velho vai acabar. Vai acabar. A água posta nas talhas. É dito que essas talhas eram usadas para os rituais judaicos de purificação. Esta água representa a religiosidade formal e sem sentido ensinada pelos legalistas judeus. Jesus usa peças do ritualismo judaico para trazer vinho novo. Jesus está aqui contrastando a religião formal, legalista, com o vinho novo do Evangelho, da graça de Deus. O vinho novo, portanto, o terceiro elemento, simboliza o Evangelho. Jesus está colocando em visível contraste a água da religião judaica com o vinho novo do Evangelho. Esse é o significado do milagre. Mas nós vemos aqui agora a outra história dentro dessa história. Essa não é simplesmente a história de água se transformando em vinho. Tem outra história dentro dessa história. Essa é a história do Evangelho. O Evangelho que vem sendo apresentado na Bíblia desde Gênesis até o Apocalipse. Em cada página da Bíblia, aí está o Evangelho. Portanto, João aqui não está contando a história de um casamento, nem de um simples milagre. Por isso que João, especialmente João, se refere aos milagres de Jesus como sinais, semeia os sinais. O sinal aponta para uma coisa mais importante. Este milagre aqui não é simplesmente a história de um milagre, é a história do Evangelho. O Evangelho que contrasta com a água da formalidade e do legalismo. Não é difícil nos lembrarmos aqui de um paralelo. Que paralelo? Jesus e Moisés. Moisés, um tipo que representa a lei das cerimônias. Jesus, o antítipo, que representa a graça salvadora. Moisés, lá no Egito, quando Deus estava querendo libertar o seu povo do Egito, Deus, numa atitude de condenação e de juízo, usa Moisés para transformar água em sangue. E aqui Jesus transforma água em vinho. Há um contraste que se complementa para o nosso ensino. A água em sangue é o que Moisés faz. Jesus faz transforma a água em vinho. Sangue ali simbolizando o juízo, a condenação de Deus. O vinho aqui simbolizando a graça, a alegria da graça salvadora de Deus no coração do pecador. O contraste entre os dois. Na água transformada em sangue por Moisés, este evento nos lembra que o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos debaixo da condenação. Na água transformada em vinho por Jesus, este evento nos lembra o vinho novo do Evangelho, através do qual há aceitação e perdão. Esta é a outra história dentro dessa história. Não é simplesmente mais uma história de milagre de Jesus. Não é simplesmente uma história de casamento ou de água se transformando em vinho. Esta é também a história da redenção. Jesus começa o seu ministério redentivo numa festa de casamento em Caná da Galileia. E Jesus termina o seu ministério redentivo numa festa de casamento, as bodas, a ceia das bodas do Cordeiro, quando Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Aqui está a história da redenção, de um casamento a outro casamento. Apocalipse 19:9 faz referência a esta última ceia. Eu quero concluir agora destacando aquilo que podemos chamar de algumas lições que precisam ficar em nossa mente. Primeira lição: o começo e o fim da vida cristã. Estou aqui fazendo uma referência, um paralelo ao começo e ao fim da obra redentora de Jesus para o seu povo. Começa numa festa, termina noutra festa. Uma festa de casamento, uma festa de casamento.
Isso de alguma forma representa a vida cristã. A vida cristã é marcada, o início da vida cristã geralmente é marcada também por alegria, por festa, quando aceitamos a Jesus como Salvador. E haverá uma festa maior ainda quando Jesus finalmente vier e nos resgatar desse atoleiro de pecado. Mas entre uma festa e outra haverá dores, haverá provações, haverá angústia, haverá perseguição, haverá lutas, haverá decepções. Essa história nos aponta para essa realidade. Se você está passando por uma luta, um problema, se você está cansado, se você, Senhor, está demorando muito, lembre-se disso. Se começou com a alegria de uma festa a sua vida com Jesus, persevere, não desista, porque no fim haverá a alegria de outra festa para a eternidade. Não importa o que acontecer entre uma e outra, não desista, continue. Uma outra lição que eu quero ressaltar dessa história: se você precisa que algo em sua vida seja transformado da água para o vinho, obedeça o sermão pregado por Maria. Faça tudo o que Jesus disser, ainda que isso lhe traga prejuízo, ainda que isso lhe traga sofrimento, ainda que isso vá contra os seus mais acalentados sonhos, planos e projetos. Faça tudo o que Jesus lhe disser, e você pode ter certeza de uma coisa: Ele vai transformar a água em vinho. Maria disse: eles não têm mais vinho. Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ela se volta para os servos e diz: fazei tudo o que Ele vos disser. E Ele vai e faz o milagre. Quando ela fala com um tom materno, Ele a repreende. Mas quando ela fala com fé, Ele faz o milagre. Faça tudo o que Jesus disser. E finalmente, eu queria que você saísse daqui esta manhã com esta informação em sua mente: o vinho novo do mundo, o vinho novo de Deus é muito melhor que o vinho velho do mundo. O vinho novo de Deus é muito melhor que o vinho velho do mundo. E o vinho novo de Deus, ele sempre vem depois. Ele vem depois. Você precisa ter fé, perseverança. Será que tem alguém aqui hoje que gostaria de se unir a mim e dizer assim: Senhor, eu preciso que a minha vida experimente esse milagre. Transforma a água em vinho na minha vida também, Senhor. Talvez você esteja se referindo a uma luta espiritual, a uma batalha contra uma tentação ou um pecado. Talvez você esteja se referindo a uma mudança de atitude em relação a alguma coisa. Talvez alguns aqui, ao orarem assim hoje, pode vir, Regina, ao orarem assim hoje, estarão pensando na forma como tem lidado com a sua família, como tem tratado sua esposa, seu esposo, seus filhos. Você está precisando de vinho novo nessa história. Quantos gostariam de se unir a mim e dizer assim: Senhor, faze também da minha vida um vinho novo para a tua honra e tua glória. Vamos ter essa oração em mente enquanto a Regina canta essa linda canção. Descansei minha vida em tuas mãos, senti completa paz dentro de mim. Já passou, meu chorar enxugou, meus temores levou. Cada dia faz-me claro entender que és o melhor pra mim. Tem
o melhor pra mim. Às vezes não posso entender teus planos pra meu viver. Se a resposta tão longe está, basta em ti descansar e orar. Se demorar assim mesmo, eu creio que tens o melhor pra mim. Quantos gostariam de manifestar essa sua iniciativa de buscar uma transformação da sua vida, vindo aqui à frente para termos um grupo de oração? Se você deseja tomar uma decisão especial ao lado de Deus, de mudar alguma coisa, deixar o vinho velho e receber o vinho novo, receber a transformação da água para o vinho, vem aqui diante do Senhor. Eu levei tempo para entender que sem ti eu nada consegui. Hoje eu sei, ao ouvir a tua voz, não hesito jamais, porque sempre faz-me claro entender que és o melhor pra mim. Tens o melhor pra mim. Às vezes não posso entender teus planos pra meu viver. Se a resposta tão longe está, basta em ti descansar e orar. Se demorar assim mesmo, eu creio que tens o melhor pra mim. Se demorar assim mesmo, eu creio que tens o melhor pra mim. Senhor, queremos, Senhor, uma transformação em nossa vida. Não queremos vinho velho. Enche a nossa vida, o nosso coração do vinho novo da Tua Palavra, do Evangelho, do sangue de Cristo. Transforma a água do erro, do pecado, da formalidade, da religião vazia, no vinho novo da Tua graça, agindo poderosamente em nosso coração. Senhor, aqueles de nós que estamos aqui diante de Ti, que precisam de fato experimentar uma mudança, uma transformação da água para o vinho em algum aspecto da sua vida, por favor, Senhor, realiza esse milagre na vida dessas pessoas agora, Senhor.